Oi, pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje é sobre semântica. Semântica é uma das matérias mais importantes da gramática, porque ela vai estudar não só a relação de significados das palavras, mas a semântica ela vai dar conta também da interpretação desses significados dentro de um contexto linguístico. A semântica ela vai nos dar a possibilidade de entender, dentro dos recursos linguísticos, por que utilizamos uma estrutura, um tipo de articulação sintática, por exemplo, e não o outro? Porque ela vai dar significado a essa articulação e vai nos ajudar a interpretar as intencionalidades discursivas. Por isso que quando a gente fala em semântica, a gente fala no estudo do sentido, dos significados, mas falamos também no estudo de um significado dentro de um contexto. É isso o mais importante da semântica, o estudo desses contextos linguísticos e extralinguísticos. Bom, e para começar a gente vem o que é semântica. Semântica é o estudo do significado e da interpretação do significado de uma palavra, de um signo, de uma frase ou mesmo de uma expressão em um determinado contexto, né? Eu já havia falado isso lá na abertura. Então, vamos estudar agora o significado de uma palavra. Eu tenho aqui o signo rosa. Quando eu penso no signo linguístico, eu vou lembrar que o signo linguístico ele tem uma camada concreta, que eu chamo de significante, e uma camada abstrata, que eu chamo de significado. O significante da palavra rosa, do signo rosa, é a escrita rosa, R-O-S-A. E a parte fonética, o que eu escuto, está aí entre barras, R-O-Z-A, porque esse S intervocálicos entre as vogais tem som do Z. Agora, quando eu penso no significado denotativo, que é o significado real no sentido dicionarizado, rosa é um substantivo feminino, aí está a classificação da palavra, e significa flor da roseira, gênero do tipo das rosáceas, muito odorífera, de cores diversas, amarela, branca, vermelha, da qual se conhecem inúmeras variedades. Então, no significado denotativo, rosa é a flor da roseira. Agora, se eu pensar no significado conotativo, sentido criativo da palavra, eu tenho que empregar a palavra rosa dentro de um contexto. Se eu pego o poema de Vinícius de Moraes, que se chama Rosa de Hiroshima, quando eu coloquei de Hiroshima, essa locução adjetiva para rosa, eu trouxe para rosa um outro significado. Rosa de Hiroshima, rosa aí está na representação da bomba de Hiroshima, né? Um evento que aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos explodiram uma bomba nuclear em Hiroshima e Nagasaki. Então, rosa de Hiroshima, rosa tem a representação dessa bomba. Eu tenho um outro sentido para a palavra rosa. Então, aqui, o professor Azeredo, José Carlos Azeredo, um dos grandes gramáticos da língua portuguesa, ele traz para a gente o seguinte: palavras são sinais cuja função é dar corpo a significados. E aí, dentro desse contexto, ele começa a explicar para a gente a construção do significado e do sentido. Ele começa dizendo que é o fundamento da linguagem. Existe linguagem para se dar corpo a significados e sentidos. E isso é um evento comunicativo que tem a ver com questões sociais, históricas e culturais. Sempre que eu pensar nessa construção de significados, eu estou pensando nesse evento comunicativo que está presente em qualquer organização social, que põe em jogo mais de um sujeito, né, dentro de um cenário, dentro de uma situação, porque dar significados e sentidos pressupõe um evento comunicativo em que eu tenho que ter mais de um sujeito. Pelo menos eu tenho que ter alguém que escreve e alguém que lê.
alguém que fala e alguém que escuta. Sempre vai ter esse jogo de interação. Por isso, é uma atividade extremamente colaborativa. E, como ele mesmo já falou, significados e sentidos dão nome a conteúdos da nossa consciência, constrói essas significações. Tudo bem? Então, o estudo da semântica enquanto estudo do significado é fundamental para o estudo da comunicação. Assim, o significado essencial para que as interações humanas se estabeleçam de forma perfeita pode assumir diversos aspectos. O conceitual, lógico e cognitivo, o de conotação, referido pelo valor linguístico, o estilístico, perceptível pelas ocorrências sociais e afetivas, o refletido, resultante da associação com outros sentido na mesma frase, e o de colocação, quando tende a ocorrer noutra palavra. Então, quando eu penso a palavra, né, eu tenho uma palavra, essa palavra tem um significado que cabe ao leitor decodificar. Na decodificação desse significado, eu tenho que perceber que ele pode ser um trabalho meramente conceitual, lógico, de você pegar lá a palavra rosa e ir para o dicionário e achar o conceito lógico daquela palavra, o conceito denotativo. Mas você pode ter um significado conotativo, que vai estar relacionado a um valor linguístico, mas está relacionado também às questões estilísticas, né, das ocorrências sociais e afetivas. Quando eu penso a conotação, eu penso no estilístico junto. Foi o caso de Rosa de Hiroshima. Refletido por quê? Quando eu peguei Rosa de Hiroshima, a locução de Hiroshima colocada ao lado da palavra rosa, denotou a palavra rosa o sentido de bomba, porque a gente sabe que Rosa de Hiroshima, Hiroshima explodiu a bomba nuclear na Segunda Guerra. E de colocação, porque dependendo da posição sintática, dependendo da estrutura, eu vou ganhando novos significados. Então, o leitor dá sentido à palavra a partir do seu significado. Então, o estudo da semântica vai ser um estudo que vai nos trazer a maior compreensão desse trabalho de entender significados e dar sentido a esses significados. Tudo bem, gente? Temos aqui uma tirinha para a gente construir isso. Na tirinha, Armandinho diz: sempre dizem para eu lançar um livro. E então, legal. E quando será o lançamento? Agora. O que a gente espera da ideia de lançamento? Que ele vá publicar um livro, né? Lançar um livro, publicar um livro. E aí, no último quadrinho, a surpresa da outra personagem, ele joga, ele lança o livro fora. Então, eu tenho aqui a palavra lançar, lançamento, tendo mais de um sentido, uma palavra polissêmica, e a gente vai entender esse sentido e esse significado a partir desse contexto social. Vamos fazer uma atividade? Então, vamos lá. A gente tem uma tirinha do Agar, o horrível, e que ele está lá com a sua esposa Helga. Então, Helga mostra para ele o bule de café e pergunta: café? Ele abre o bule e diz: sim, acho que é. Para entender a tira abaixo, é necessário dar-se conta de que a pergunta de Helga pode ter duas interpretações. Alguém que vem com uma garrafa de café, um bule de café e diz café, não está perguntando para a pessoa se é ou não café, está perguntando se a pessoa quer, está oferecendo, né? Só que H interpretou o quê? Ele interpretou que ela estava perguntando se aquilo era ou não café. Então, letra A, no contexto. Como deve ser interpretada a fala de Helga? Pelo contexto, a fala deveria ser interpretada como se Helga estivesse oferecendo o café. Explique por que o comportamento linguístico de Agar não corresponde a de um falante comum. A tira procura fazer humor baseada justamente num comportamento linguístico incomum.
porque o comportamento comum seria entender que ela está oferecendo, né? Nesse contexto, a gente poderia entender da seguinte maneira, que o café dela é muito ruim. E aí ele diz, eu acho que isso é café, né? Você está dizendo, eu acho que é. Não necessariamente é o café. Então, isso é uma forma de ironizar, de brincar com a esposa sobre o café. Tudo bem, meus amores? Vou falar agora dos sinônimos. A sinonímia nada mais é do que o estudo dos sinônimos. É a identidade de significação. A sinonímia ela pode acontecer em várias camadas, né? Então, a gente tem a sinonímia lexical, né? Léxico é o conjunto de palavras da língua. Então, quando eu falo de sinonímia lexical, são as palavras que têm equivalência de significação. Então, aqui, Drummond é um escritor excelente. Drummond é um escritor maravilhoso. Nesse contexto, excelente e maravilhoso, eles estão fazendo uma equivalência de significado, de exaltar o escritor. Então, dentro desse contexto, eu posso dizer que excelente e maravilhoso são equivalentes, são sinônimos. Vamos lembrar que, quando eu falo de semântica, eu estou falando sempre de uma interpretação do significado dentro de um contexto. Isso é importante. Então, pensando nisso, não existe sinônimos perfeitos, porque cada palavra tem uma carga de significação. Sempre que você vai substituir uma palavra por outra, você está mudando essa carga de significação das palavras. Então, aqui, irmão, mano. Irmão e mano são sinônimos, mas irmão a gente emprega numa situação mais formal e quando a gente quer falar desses laços consanguíneos. Mano já é uma questão mais afetiva, pode ir para a gíria, a gente pode estar relacionando até o irmão consanguíneo, mas é um irmão que tem uma relação afetiva muito maior. Cachorro e cão são sinônimos, equivalentes. Mas dificilmente você vê alguém dizendo que tem um cão em casa. Diz que tem um cachorro, porque cão já é uma palavra que denota um significado mais rude, né? Um significado talvez mais pejorativo. A gente encontra a placa, cão feroz, né? Mas dificilmente você vai falar do seu cachorrinho de estimação que você ama, um poodlezinho, chamando de cão, eu tenho um cão. Não, a gente chama tem um cachorro. Bonito e lindo são sinônimos, têm equivalência semântica, mas não são perfeitos, porque se uma mulher, vamos colocar dentro de um contexto, né? Uma mulher está lá se arrumando para sair, horas e horas se arrumando, aí ela sai, alguém olha para ela e diz, nossa, você está muito bonita. Provavelmente ela vai ficar irritada, porque se ela está horas e horas se arrumando, ela espera que você fale linda, né? Porque como já dizia no ditado popular, bonito é feio arrumado. Então, bonito tem uma carga, né? Lindo beira a perfeição. Então, bonito e lindo, apesar de serem sinônimos, não tem uma equivalência idêntica, porque não existe sinônimos perfeitos. Cada palavra tem uma carga significativa. Dentro de um contexto, pode ter equivalência, como foi o caso de excelente e maravilhoso. Mas quando você separa essas palavras, excelente tem uma capacidade de interpretação, maravilhoso é outra coisa, tudo bem? Vamos falar agora da sinonímia estrutural. As estruturas são sinônimas. Temos 3 pares de orações aqui. No primeiro par eu tenho João vendeu o carro para Maria, Maria comprou o carro de João. São sinônimas, dizem exatamente a mesma coisa. A única coisa aqui é que eu mudei o papel temático. João vende, Maria compra. Observem que quando a gente fala João vendeu o carro para Maria, a informação que fica mais importante é o ato de João vendeu. Já quando eu falo Maria comprou o carro para João, a informação mais importante é que Maria comprou. As estruturas são sinônimas, porém, a focalização e o objetivo discursivo são diferentes. O mesmo acontece em o trânsito foi desviado pela polícia, a polícia desviou o trânsito, em que eu tenho a voz passiva na primeira
eu tenho um sujeito paciente, o trânsito foi desviado, ele está sofrendo essa ação. E no segundo eu tenho a voz ativa, a polícia desviou, ela fez a ação, é um sujeito agente. Nessa modificação, eu também mudo os objetivos discursivos. No primeiro, a informação mais importante é que o trânsito foi desviado. No segundo, a informação mais importante é quem desviou o trânsito, a polícia. Essas duas formas de estruturarmos as orações mostram para a gente que, apesar das duas estruturas serem sinônimas, elas têm objetivos discursivos diferentes e elas servem para manipular o discurso. O jornalismo, ele utiliza muito dessas estruturas quando ele quer dar uma informação, né? Quando ele quer colocar alguém numa posição de destaque ou outra pessoa. Então, dependendo do jornal, dependendo do jornalista, ele faz um destaque positivo para um grupo ou um destaque negativo para o outro grupo. No último par, eu tenho: esta sala está cheia de fumaça. Abra a janela. Num primeiro momento, você pode pensar que essas duas estruturas não são sinônimas. Mas, se você pensa, né, dentro de um contexto, dentro de uma situação, você percebe que as duas estruturas são sinônimas, porque se você está num lugar com fumaça e alguém diz: esta sala está cheia de fumaça, logo você entende que é para abrir a janela, para sair a fumaça. Pensa numa situação, você chega em casa, sua mãe olha para você e diz: ó, a pia está cheia de louça, tá bom? Qual é o sinônimo disso? Vá lavar a louça. Ela não precisa dar essa ordem direta. Quando ela te informa que a pia está cheia de louça, ela não quer só dizer que a pia está com louça, ela quer que você vá lá lavar. Então, são sinônimos contextuais. As duas estruturas aí servem de sinônimos. Acarretamento de significação são os hiperônimos e os hipônimos. Hipônimos e hiperônimos são palavras que pertencem ao mesmo campo semântico, sendo hipônimos uma palavra de sentido mais específico e hiperônimos uma palavra mais genérica. Está lá no William Roberto Cereja. Então, tem aqui: comi uma maçã, comi uma fruta. Maçã e fruta são sinônimos, só que maçã é um hipônimo, porque maçã é uma fruta específica. Fruta é o hiperônimo, porque é o maior. Pode ser maçã, pode ser laranja, pode ser uva. Então, fruta é um hiperônimo, porque é o mais abrangente. E maçã é o hipônimo, porque é o mais específico. Então, vamos lá, mais uma questão. Uma questão adaptada da prova da Unicamp. Texto. Acaba de chegar ao Brasil um medicamento contra a rinite, o anti-inflamatório em spray Nasonex. Diminui sintomas como nariz tampado e coriza. Diferente de outros medicamentos, é aplicado uma vez por dia em doses pequenas. Estudos realizados pela Schering-Plough, laboratório responsável pelo remédio, mostram que ele não apresenta efeitos colaterais comuns em outros medicamentos, como sangramento nasal. O produto é indicado para adultos e crianças maiores de 12 anos. Mas estuda-se a possibilidade de ele ser usado em crianças pequenas, diz o alergista Wilson Aum, de São Paulo. O objeto de que trata esse texto é chamado sucessivamente de medicamento, anti-inflamatório, remédio e produto. Qual desses termos, entre medicamento, anti-inflamatório, remédio e produto, é o que tem sentido mais geral? Ou seja, se é mais geral, qual é o hiperônimo? E qual mais específico, qual é o hipônimo? Então, respondam aí. Nossa resposta vem: produto é o hiperônimo, né? O mais abrangente de todos. De produto eu tenho medicamento, de medicamento eu venho para remédio, de remédio eu venho para anti-inflamatório. Anti-inflamatório é um tipo de remédio, então é mais específico. Anti-inflamatório seria o nosso hipônimo e produto seria o nosso hiperônimo.
Se ele tivesse colocado todas as palavras, apareceria como nosso hipônimo Nasonex, que é o tipo específico de anti-inflamatório que está se tratando o texto. Mas como ele só deu essas 4 palavras, o nosso hiperônimo é produto e o nosso hipônimo é anti-inflamatório. Tudo bem, gente? E para fechar, vamos falar da antonímia. Antonímia é incompatibilidade de significação, ou seja, antonímia seria o estudo dos antônimos, dos opostos, das palavras que são incompatíveis em termos de significado. Então, eu tenho aqui, eu odeio estes pneus. Eu adoro estes pneus. Então, odeio e adoro são antônimos, são palavras opostas. Se eu tenho palavras opostas, eu tenho o que eu chamo de antonímia lexical. São palavras que se opõem. Mas eu posso ter também antônimos estruturais. Pedro é bígamo, mas não é verdade que tenha 2 mulheres. Ora, se ele é bígamo, ele deveria ter 2 mulheres. Então, aqui eu tenho uma oposição. Esse conector mas, que estrutura uma oração coordenada, sindética, adversativa, essa oração adversativa, ela desconstrói a ideia da primeira, que Pedro é bígamo. Só que aqui, essa antonímia estrutural está brincando com os implícitos, né? Está brincando com o que ele quer dizer. Ora, se ele é bígamo, mas não é verdade que ele tenha 2 mulheres, pode ser que ele tenha 2 outras coisas, né? Não sei o que deixou implícito aí. Então, aqui, o discurso estabelece e desfaz antônimos. Uma voz quente deixa Maria gelada. Então, aqui, aparentemente, quente e gelado são opostos. Mas quando eu estou dentro do discurso, uma voz quente deixa Maria gelado, quente e gelado aqui não estão se opondo, mas estão se completando para ganhar sentido dentro desses implícitos, dentro do que a gente pressupõe que o texto esteja falando. Tudo bem, meus amores? Bom, fechamos por aqui. Muito obrigada e bom estudo para vocês. Foco, hein? Lembrem-se, semântica é uma matéria muito importante, principalmente para a interpretação de texto. Tchau, tchau.